Do oitavo ano. Tudo bem com vocês? A prof desejo que estejam todos bem, com maior segurança, com muita saúde, tá? Junto aos seus familiares. Dizer que a prof está com muita saudade e também pedir desculpa para vocês pelo pouco tempo, né, das aulas que a prof iniciou, porque a prof está bem perdida para todos nós, isso é novidade, né? Então a gente também tem que aprender, né? Não é porque somos professores que a gente sabe tudo, muito pelo contrário. A gente tem que sempre estar buscando mais para aprender, né? Assim como vocês. Eu também perdi os meus colaboradores, meus assistentes técnicos, né? Que é Daniel, Vitor, Gabriel e entre outros, que sempre me ajudaram nas questões da informática, né? Quando eu precisava de algum socorro, corre aqui, todo mundo estava lá. E agora eu estou sem vocês aqui, estamos distantes, né? Mas esse tempo vai passar e todos nós vamos ficar juntos novamente, vamos recomeçar nossa vida, beleza? Então, gente, lá na primeira parte, hoje nós vamos fazer a correção de todas as atividades, tá? Que a gente, que com certeza vocês já fizeram, tá? E lembrando a vocês que todas essas atividades vão ser entregues na escola, tá? Essas avulsas que nós estamos pedindo, solicitando, e que vocês, então, serão avaliados por isso, certo? Então, essas que não foram pedidas para serem entregues em folhas separadas, vocês devem estar postando nos grupos, tá? Ou diretamente para a prof, sobre as atividades que vocês fizeram para eu poder avaliar também, contar isso tudo como aula, né, gente? Nós vamos ter muita coisa aí para recuperar, né? Então, no nosso retorno, o que nós vamos fazer a partir de agora? A prof hoje vai fazer a revisão, então, até o final do capítulo 3. Na próxima semana entraremos no capítulo 4 e em cada aula nós iremos trabalhando um capítulo. E no nosso retorno, para ser mais prazeroso ainda, nós vamos trabalhar com as práticas que nós não fizemos nesse capítulo e tantas outras, certo? Vamos aproveitar esse tempo, então, que era bem curto na escola, né? Devido ao seu último horário e tudo mais. Mas nós vamos aproveitar, então, para explorar nossa criatividade através da prática, que vai ser bem prazeroso. E também vamos retomar todos esses conteúdos através de debates, sorteios de assuntos, para que a gente veja, então, o quanto a gente aprendeu, mesmo em casa, a gente pode estar aprendendo sempre, beleza? Então, assim, ó, a prof está aprendendo ainda essa plataforma, então se tiver alguns errinhos, eu peço desculpa, tá bom? Então, nós vamos começar lá na página 7 do capítulo 1, que se chama Divina Arte, tá? Esse trecho é muito importante, eu gostaria de ler para vocês, tá? Vocês me acompanhem aí. A arte e a espiritualidade mantiveram fortes vínculos no decorrer da história da humanidade. A diversidade de obras de arte religiosas reflete diferentes formas de representação do divino nas mais variadas culturas. Vocês lembram que sempre a prof. falou para vocês em aula que a Idade Média foi o período mais extenso, né, da história da humanidade, e ela estava muito ligada à religião, certo? Então, aqui surgem diversos períodos dentro da Idade Média, onde surgem, então, essas questões ligadas à religiosidade e à maneira de representá-la. Tanto os artistas que as suas pinturas eram voltadas para questões religiosas, assim como para a nobreza, para os ricos, né? E mais tarde, no Renascimento, então, ele vem se libertar fazendo um outro tipo de arte, tá? Então, no caderno de desenho, já espero que seja respondido a B e C. Como se descreveria essa imagem? Então, isso é uma coisa pessoal de vocês, né? Como já entrou, você já entrou em algum templo? Como ele era? Você já entrou em alguma igreja que possuem esses vitrais? Quase todas as igrejas possuem, né? Então, como eles eram? Como ela era, né? Então, você se lembra de alguma obra de arte religiosa? Descreva. Então, isso tudo é pessoal, beleza? Tem que constar lá no caderno de desenho, tá bom? Vamos lá.
Agora nós vamos para a página 9, certo? Aqui tem todas as explicações, os arcos, né? Arquitetura, que depois nós vamos estudar arte gótica, todos os estilos de arquitetura que existem, né? Então aqui vocês veem que é de uma mesquita, né? São muito bonitas essas mesquitas. Eu particularmente nunca entrei em uma, mas a gente vê assim, aqui em Cascavel acho que tem uma, né? A gente vê por fora o estilo da arquitetura, né? Esses pontiagudos que nós vamos estudar depois na arquitetura. Talvez através de maquete, nós vamos estudar todas elas, tá bom? Que nas mesquitas, então você sabe que a religião é o islamismo, né? Vocês estudaram ano passado, acho que foi no tema da Feira de Ciências de vocês sobre, não, acho que foi sobre religiões africanas, né? Mas enfim, o islamismo também tem algumas partes. Bom, então vamos lá. Agora na página 13, que é essa aqui, não, minto, 9, sobre essas outras questões. Então, assim, como eu digo, o hinduísmo, o candomblé, isso já foi apresentado por vocês. Então, nessa feira, esse era o grupo do Luamas, eu lembro que vocês estudaram isso, sabe? Então, gente, na questão número 1, leia com atenção as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta e reescreva corretamente. Pois bem, a espiritualidade de diversas culturas foi expressa por meio da arte? Não, né? Foi expressa através de diversos meios, né? Da dança, de outros registros, não são somente através da arte, tá? Então, aqui, todas as culturas utilizam a arte da mesma maneira para representar a sua religiosidade? Gente, todas as culturas utilizam a arte da mesma maneira para representar a sua religiosidade? Não, é como eu disse na questão anterior, né? Não é verdade, porque ah, todas as culturas manifestam a sua religiosidade através de diversos tipos de artes e todas são diferentes, cada uma com o seu princípio, né? Então, esse quadro, é o segundo quadro que está incorreto, beleza? Tá? Então, lembrando que a espiritualidade de diversas culturas foi expressa por meio da arte, tá correto? Mas em diversos tipos e diversas formas. Cada tipo de cultura tem a sua maneira de expressar a arte, conforme a dança, cores, pinturas e outros artefatos, né, que estão referentes à arte, como telas também. Então, o terceiro quadro. A música e a dança também são formas de expressão usadas para manifestar a religiosidade de uma cultura, correto? A música e a dança, né, estão ligadas a vários rituais. Então, isso está certo. Então, o segundo quadro é que está errado. Então, aqui diz assim: as diversas culturas expressam sua religiosidade de muitas maneiras por meio da arte. Fica uma sugestão como resposta, podendo produzir imagens figurativas com padrões geométricos, entre outros, ou ainda utilizar outras linguagens artísticas como a música e a dança, certo? Então aqui é uma resposta bem pessoal, vocês vão transformar aquela incorreta numa frase que esteja de acordo com o que realmente é. Mas essa é uma sugestão, então, de resposta, tá certo? Então, agora nós vamos para a página 13, o Homem e o Universo, que é este capítulo, né? Aqui, gente, lembra que nós fizemos mandalas o ano passado? Então, o povo tibetano, eles criam bastante mandalas e cada mandala tem um significado, né? Então, aqui tem como sugestão de uma prática, que vocês já fizeram, então, lá na página 10. Você pode se inspirar nas mandalas tibetanas para criar o seu círculo colorido e passar uma mensagem positiva para a humanidade. Poderá colorir com areia, sal, apenas usar o lápis e cores de cera em sua produção. Use e abuse de formas e cores. Então,
Vamos fazer essa reflexão agora com uma mandala. Então, criem essa mandala no caderno de desenho. Se eu não havia pedido, eu vou dar mais tempo para que vocês realizem. E façam com lápis e giz de cera, que é o que vocês dispõem em casa agora, certo? Quando voltarmos, a gente faz então com outros tipos de materiais, beleza? Então, vocês sabem que as mandalas não são simplesmente bonitas, elas têm um significado, tá? Então, aqui, estudem também, vejam lá o budismo, a religião. O que é o budismo? Uma religião e filosofia de vida, que acredita nos ensinamentos de um guia espiritual chamado Buda, por isso budismo, né? E a mandala significa o quê? Um círculo. Sânscrito, uma das linguagens clássicas da Índia. Nós fizemos, acho que foi o ano passado, diversas mandalas em CDs, lembra? E se vocês tiverem algum CD em casa, faça aquele tipo de mandala que nós já tínhamos feito no ano anterior, certo? Faça, copiem um círculo ali, façam a mandala, colhem ali e tragam para a aula o nosso retorno, beleza? Então, na página 11, vamos tratar do efeito da cor, né? Aqui nessas rosáceas, né? Como a cor é importante, tem um significado, e cada um aqui está falando sobre os vitrais, beleza? Então, gente, vamos lá para a página 13 agora, para poder responder. Olha só que lindo isso aqui. Capela Sistina, né? Lá no Vaticano. Imagina olhar no teto e ver todas essas questões retratadas. Imagina o trabalho do artista, a quantidade de tempo que demorou para fazer, né? Toda a história da criação da humanidade. É muito lindo, é muito rico quem pode viajar e conhecer tudo isso pessoalmente, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos ler então esse pequeno trecho sobre o Renascimento na página 12. O teto da Capela Sistina é um exemplo típico da arte do Renascimento. É um movimento artístico que acontece entre os séculos XIV e XVI na Europa. Equilíbrio, simetria, racionalidade eram tipos como critérios de beleza para a produção de uma obra. Nesse período, o ser humano passa a ser a figura central e considerado a criação suprema de Deus. Como eu digo, depois da Idade Média surge o Renascimento, que rompe então com todas aquelas coisas da teologia, né? Que eram todas as obras eram voltadas para a igreja. E essa pintura de Michelangelo, gente, é um afresco, que é uma técnica de pintura realizada sobre gesso ou argamassa ainda úmidos, tá? Então isso se chama uma técnica sobre afresco, beleza? Então vamos lá para outra página, para a página 13, onde consta um exercício lá. A seguir, temos 3 cenas ampliadas que fazem parte da Capela Sistina. Olhe atentamente as imagens, leia a descrição e em seguida relacione-as. Aqui então Michelangelo disse a criação do Sol e da Lua, tá? Então, vamos lá. Eu não sei se está marcado lá em cima, deixa eu só se... Não tem nada a ver aqui, mas enfim, vamos lá. Vamos ver com o que está relacionado lá embaixo. Aqui. Uma das cenas mais famosas da Capela Sistina. Deus, representado pela figura grisalha e forte, está prestes a tocar Adão, que receberá a centelha da vida. Olha só, essa imagem aqui, gente, a criação de Adão, tá? Aqui seria supostamente Deus, criado por um Michelangelo. Então, vamos lá. É essa questão aqui, beleza? Vamos para a questão número 2. Cena que representa o dilúvio. Representa pessoas tentando se salvar da grande inundação, né? Ao fundo flutua a Arca de Noé. Vejam bem que grandeza de detalhes, né? Aquele sofrimento para todo mundo conseguir entrar nessa arca. Então, essa aqui é a questão número 2. E por último, na 3,
Deus é representado pela figura vestida com túnica, que com os braços estendidos cria o sol e a lua. Então, é a primeira, beleza? Olha aqui. Deus criando, então, o sol e a lua. São muito lindas essas imagens, né? Vamos lá. Agora nós vamos para a página 16. Aqui tem um texto no céu com jeito brasileiro, né? Que então lá nas igrejas, quem já foi a Minas Gerais, conheceu Ouro Preto, né? Nós tem muitas igrejas pintadas por Manuel da Costa Taide, conhecido como Mestre Taide, tá? Então aqui é uma pintura numa igreja, tá? No teto da igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto, que é muito bonita. Essa que eu posso dizer que eu já conheci, gente, tá? É um escândalo, como diz, de tão belo, né? É uma coisa assim, fiquei assim, muito babascado de ficar vendo tudo aquilo e olhar assim, meu Deus, é tanto detalhe, é tanta riqueza, como pode um artista, né, fazer tudo isso? E eu gostaria que vocês observassem, né, então, essa imagem, beleza? Então, vamos lá. É na página 16 que eu havia dito, né? Então, muito importante. Mestre Taide, considerado um dos grandes nomes do barroco mineiro, certo? Pintores, no período colonial. Pintava também esculturas e painéis de madeiras. Entalhava e dourava peças para as igrejas. Lembrando que esse período foi a época do ouro, né, gente? Então, tinha bastante ouro nas igrejas. Hoje, nós, mas há tempos já vem esses saques, né, da igreja, roubo de obras, né? Porque elas continuam ouro e contêm ouro, né? Vamos lá, e fez várias obras em parceria com outro importante artista desse estilo genuinamente brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Então, são dois nomes muito importantes sobre o barroco brasileiro, o Mestre Taide e o Aleijadinho. O Aleijadinho, ele ganhou, o Antônio Francisco Lisboa, ele era filho, né, de um fazendeiro com uma escrava, então ele era filho ilegítimo, né, ele nunca teve esse reconhecimento, né, até no túmulo dele, aqui jaz Aleijadinho, filho bastardo. Então, assim, naquela época era uma coisa muito que não era aceita, né, de forma alguma. E Aleijadinho, ele ganhou esse apelido porque ele sofria de uma doença, né, que aos poucos ele ia perdendo seus dedos, enfim, uma doença que se chama, eu vou lembrar, depois eu passo. Bom, vamos à frente, tá? No Renascimento, então, a beleza está relacionada à contenção da expressão, beleza? Aqui logo vou falar da doença Aleijadinho. Expressão de emoções. Já no Barroco, ele esteve justamente ligado a uma forte expressividade, cheia de contrastes e detalhes, que caracterizou grande parte das obras produzidas entre o século XVI e XVII. No Brasil, esses elementos ficaram mais evidentes nas produções artísticas, somente no século XVIII. O nosso Barroco desenvolveu características próprias, principalmente o mineiro. Ele foi influenciado pelas riquezas da mineração da época, pela tradição religiosa local, que se tornou a principal temática do período. Então já foge aquelas tendências europeias, certo? Bem característico, então, da arte europeia. Então aqui nós vamos ver um pouquinho da história do Aleijadinho, né, da doença que eu havia, que é tanta informação, a doença que eu havia, esqueci o nome, deu um branco, mas vamos lá. Como vimos, Aleijadinho é o apelido de Antônio Francisco Lisboa, um escultor e arquiteto nascido em Minas Gerais. Ele foi um dos personagens mais importantes da história da arte brasileira. Recebeu o apelido Aleijadinho devido a uma doença que atrofiou seus membros, mas que não o impediu de continuar o seu trabalho.
O artista chegou a amarrar instrumentos em seus braços para esculpir. Faleceu em 1814, mas deixou patrimônio artístico composto por obras arquitetônicas, esculturas e entalhes que podem ser criadas em várias cidades, pode ser apreciados em várias cidades mineiras. Bom, gente, eu já havia falado sobre essa doença de aleijadinho, né? Para vocês, eu contei toda a história, né? De que ele era amarrado, ele tinha um assessor, né? Que era também um escravo, que ajudava ele. Então, consta em alguns livros que ele era amarrado a tipo esses carrinhos de rolimão, né? E amarravam, então, os objetos, né, para esculpir, e ele ia, então, sendo levantado por cordas para conseguir continuar a esculpir. Então, assim, um artista que realmente amava suas obras, né, e quanto esforço ele fez até o final de sua vida para poder deixar esse legado. Então, lá, o marco do Barroco Mineiro e da carreira de Aleijadinho é o conjunto de esculturas feitas em pedras, né? Vamos lá. Feitas em pedra-sabão, que é muito gostoso de trabalhar. Eu já tive essa oportunidade de fazer escultura em pedra-sabão, que ela é bem macia, né? A gente estar trabalhando, talhando ela, representando os 12 profetas cristãos. Eles estão na área externa do Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. A expressividade que parece dar movimento às figuras impressiona os visitantes, certo? Então, os 12 profetas, tá? Vamos lá, na atividade, então, da página... Deixa eu ver. Eu sei da página, vamos lá. Da página 16, beleza. Vamos lá. Então, leia com atenção, leia atentamente o texto e complete com as palavras adequadas encontradas no quadro abaixo. Identidade, pigmentos, mestiços e pintura. Então, ficou assim. Na pintura, Manuel da Costa Taide criou um estilo marcante e inconfundível. Acrescentava à sua composição personagens mestiços, dando às obras identidade regional. Dominava o desenho e se adaptava à falta de materiais para realizar seu trabalho, utilizando o vermelho, o azul e o ocre, que são pigmentos básicos encontrados na região. Criou o estilo de pintura pessoal que destacava os demais artistas da capitania, tá bom? Vamos lá, então. A2. Observe a imagem e relacione as letras indicadas às suas respectivas descrições. Então, vamos lá. Os profetas estão estrategicamente posicionados como se conduzissem o visitante. Aonde estão os profetas? Aqui, ó. Né? 1, 2, 3, estão os 12 profetas bem na entrada, como quem diz. Mostrando o caminho da entrada, beleza? Então, aqui a questão B. A igreja tem 2 torres onde ficam os sinos. Esta e esta, certo? Questão C. O frontão, parte superior da igreja, tem curvas graciosas com adornos feitos de pedra. Então, é esse aqui, tá? Que é o frontão. Então, letra A. Perfeito? Então, vamos lá. Na página agora, vamos ver. Lá na página 19, deixa eu ver se eu acho que tem mais uma curiosidadezinha ali. Vamos ver. Não. Seria isso mesmo. Não, 16, perdão. Estou indo lá para a página 19. Esses textos a gente já leu em sala de aula, o prof já deu a explicação, né? Mas eu quero mesmo rever com vocês né, a questão da correção para que tudo fique ok, beleza? Bom, aqui, gente, assim, a gente vê até a música barroca, né? Todos os movimentos artísticos estão ligados à literatura, à poesia, à música, certo? A pintura. Então, assim,
vocês vão ver bastante na literatura esses períodos, tá? Assim como vocês veem em língua portuguesa também, já viram período romântico, barroco e tudo mais. Então, agora aqui é uma questão bem pessoal, porque precisa, vocês viram que é uma integração com uma aula de matemática, né? Para ver que a arte está ligada a tudo. A arte, como eu sempre digo para vocês, é a globalização do conhecimento, beleza? Então, aqui vocês vão escrever o nome de vocês, fazer a soma e ver quanto a soma do valor das letras do seu nome. Então, aqui é bem pessoal, beleza? E é bem legal de fazer isso, né? Então, agora nós vamos para a página música gospel. Olha que interessante, a gente já leu também, né? Quando ela surge nos séculos 17, 18, nos Estados Unidos, né? Então, por que surge lá? Naquela época, os africanos escravizados dançavam e cantavam nas poucas horas de descanso que tinham, ou quando estavam na lavoura para marcar a velocidade do trabalho. Então, as músicas eram cantadas nas diversas línguas africanas, mas com a evangelização e aprendizado da língua local, o negro spirituals passaram a ser cantados em inglês, que permitiu a sua popularização. Sabe que né, há muita a música gospel surge então nessa questão da igreja, né, da música evangélica, né, hinos protestantes. Então vocês imaginam só, inspirados em hinos protestantes. Os escravizados eram convertidos ao cristianismo, passavam a incluir conteúdo religioso nas músicas que cantavam, expressando suas angústias, dores, escravidão, mas também seus sonhos de esperança, certo? Então, gente, como eles não tinham instrumento, né, então eles usavam, eles não possuíam conhecimento teórico musical, mas as músicas eram cantadas a capela, sendo no máximo acompanhada por palmas, ritmo lento e sua alta complexidade musical. Então, assim, ó, gente, é muito bonito. Então, vocês veem que daí, aos poucos, esse gênero foi se tornando cada vez mais popular, ganhando adeptos e influenciando e recebendo influência de outros gêneros musicais, como rock, jazz, blues, desde o início do século XX. Muitos artistas tornaram-se populares apresentando esse repertório de canções gospel, como Elvis Presley, Aretha Franklin e Louis Armstrong, com suas letras e sonoridade. A música gospel conquistou fãs de diferentes religiões. Olha que interessante, né? Uma música que unifica, né, as religiões. Então, agora nós vamos lá para a página... Não. Bom, aqui é a história um pouquinho do mundo, talento e superação. São alguns livros, né, que o Mestre Lisboa, Aleijadinho, né, que vocês deixam como sugestão aqui, né, da Disney. Viva a Vida é uma Festa, que é um filmezinho, a história do mundo, né? Não sei se vocês já viram, eu já vi, é muito legal. E aqui, então, fica como sugestão o Mestre de Lisboa, Aleijadinho, tá? Que conta toda a história de Antônio Francisco de Lisboa. No capítulo 2, vamos ver, então, o artista popular brasileiro, certo? Que é o artista, aquele autodidata, que não tem uma formação acadêmica, que produz obras assim para serem como um souvenir, né? Como eu havia dito para vocês. Eu gostaria que então que vocês já tivessem feito, né? Lá as letras A, B e C no caderno de desenho, que você vê na imagem, descreva qual a técnica utilizada pelo artista, que é um talho aí, né, em pedra. Você conhece alguém da sua cidade que faça algo parecido? Aqui na nossa cidade, nós temos algumas esculturas sim, né? Aquele dedão lá na praça. Então, por aí vamos pesquisando, certo? Então, nós vamos agora corrigir a página 23, que vocês vão fazer no caderno de desenho, já fizeram, com certeza, estou confiante que tudo foi feito. Página 26, aqui.
Número 1. Assinale a alternativa falsa e reescreva corretamente nas linhas abaixo. O que é falso aqui? Vamos lá ver. A arte popular é uma manifestação artística de artistas que não frequentaram escolas formais ou fizeram cursos específicos na área. Está certo? Como eu disse, o artista popular é o artista autodidata. É aquele que sabe fazer sem ninguém ter ensinado. Muitas vezes a gente vê assim um cantor que toca de ouvido, né? Ele pega um som e de repente ele está tocando. Eu já vejo alguns autodidatas aí na escola assim. Tem uns que escutam uma música e vão lá na flauta e tocam, sem saber que notas que eram, sem partitura e sem nada. Então, tem muitos autodidatas aí dentro. Os saberes populares são transmitidos oralmente ou pelo próprio fazer, de geração em geração. Correto? É isso aí. É como uma lenda. A gente não sabe quem criou, mas é passado de geração para geração. Então, esses conhecimentos, né, são de tradições. Então, aquelas famílias que têm esses artistas autodidatos vão ensinando para os seus filhos, netos, bisnetos, e aí segue toda uma geração de artistas autodidatas, os artistas populares, certo? As manifestações culturais por todo o Brasil são raras, o que nos faz pensar em uma única cultura popular. É errado. As manifestações culturais por todo o Brasil são imensas, né? Então, cada região tem sua peculiaridade, tem a sua tradição, tem o seu folclore, tem o seu objeto que é característico de cada região, que quando a gente viaja, a gente, né, ela serve como formas decorativas, então a gente sempre traz aquele souvenir, né, que é diferente de cada região. Então, essa alternativa está errada. Então, o último quadrado. Os materiais e as técnicas utilizados pelos artistas populares variam de acordo com as tradições e as facilidades de acesso da comunidade? Errada, certo? Os materiais e as técnicas utilizadas pelos artistas populares variam de acordo com as tradições e as facilidades de acesso da comunidade. Então, essa questão também está errada, certo? Então, vamos reescrever, assinale a alternativa falsa e reescreva corretamente nas linhas abaixo. Então, gente, certa o último quadrado, vamos então reescrever a questão que está errada, que é as manifestações culturais por todo o Brasil são raras, que não são, o que nos faz pensar em uma única cultura popular. Desculpa, lá no último quadrado, eu acho que eu comentei errado, né? Os materiais e técnicas utilizados pelos artistas populares variam de acordo com as tradições e as facilidades de acesso à comunidade. Então, o que quer dizer isso? É o que tem na região, né, gente? O material que está mais propício naquela região para serem trabalhados, beleza? Então, a questão, o terceiro quadrado, nós vamos refazer agora. Podendo ser como sugestão de resposta seguinte: existem diversas manifestações culturais por todo o Brasil. Essa diversidade comprova que não se pode falar em uma única cultura popular brasileira, tá certo? Vocês vejam a imensidão da nossa arte, né, de cada estado, a tradição cultural, não só através de obras artísticas, mas de dança, do folclore, né, do folclore popular, né, da música regional. Então, essa seria uma sugestão de resposta, beleza? Então, para referir-se a um artista popular, Maria Lúcia Montes escreveu: não há naturezas mortas nesse universo, que é pura celebração da vida, a ser encantada porque tem olhos para vê-la, a matéria aparentemente inerte, certo? Então vamos lá. A citação fala da imaginação criadora dos artistas populares em relação às matérias-primas do seu trabalho. Alguns dos materiais são vistos com mais frequência em suas obras. Observe as imagens e assinale-os. Troncos de árvores,
luz. Então, os materiais mais inerentes, então, são os troncos de árvores, a madeira e a argila e a terra, certo? Nessa questão, então, seriam o primeiro e o último, certo? A matéria-prima que aparentemente inerte, certo? Seriam esses dois. Então, lá na página agora, 29, vamos lá para a correção. Porque, vamos lá. Aqui tem alguns artistas que vocês já leram, né? Dos bonecos, aqueles são bem característicos, né? Lá de Minas Gerais, né? Da Mestre Isabel aqui, olha só esses bonecos, meu Deus, que maravilha, né? Alguns de vocês devem ter alguns bonecos desses em casa, tá? São bonecas de cerâmica, né? Que cerâmica é argila fundida, né, gente? Vamos lá. Na página 29. Vamos lá. Os mestres são artistas que têm modos de criação próprios e os ensinam a outras pessoas, estimulando a produção de toda uma comunidade. Vamos conhecer outros mestres da cultura popular. Pesquise e preencha o quadro abaixo com informações sobre cada um deles. Então vamos lá. Mestre e artista, no primeiro quadro. Conceição dos Bugres, 1914 a 1984, Campo Grande, Minas Gerais. Vocês vão encontrar na página anterior, né? Nas páginas anteriores para vocês responderem todas essas questões, certo? Então, lá nas páginas anteriores vocês vão encontrar as respostas. Mas, então, vamos aqui. Que material ou técnica era ocupado? A madeira e a técnica de escultura. Temas principais, figuração. Francisco Graciano Cardoso, Missão Velha, lá do Ceará. Escultura e pintura. O que ele tratava? Bichos, certo? Getúlio Damado, do Rio de Janeiro. Embalagens de recipientes plásticos, molas, arames, rodas, utensílios domésticos. Então, era esse o tipo de material que ele usava para representar suas artes. E qual eram os temas? Bonecos feitos com sucatas devido à sua preocupação com as questões ambientais, certo? Vamos dar uma olhadinha lá nesses artistas. O último, então, Raimundo Saraiva. Lá na Paraíba, né? Então, era cerâmica, a sua técnica, e o que ele usava? Grafismos indígenas, beleza? Então, vamos lá. Aqui nessa prática. Deixa eu ver se eu citei essa prática para vocês fazerem. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha nessa prática, ver se é possível, senão a gente faz na volta. Vários materiais e técnicas são usados pelos artistas populares. Com base nas obras que você observou durante sua pesquisa, para a atividade acima, faça o seguinte: escolha um tema relacionado ao seu cotidiano, selecione um tipo de material para realizar uma produção. Pode ser tinta, argila, madeira ou outro. Elabore uma composição com o tema e material escolhidos, inspirados no trabalho dos artistas populares que você conheceu. Aqui, como sugestão prática, a prof deixa os materiais recicláveis que vocês têm em casa. Que tal criar um boneco? Que tal criar alguma obra inspirada nas obras dos artistas de cima, tá? Então, essa, a 29, é uma notinha a mais que vocês podem ganhar se vocês fizerem e entregar na escola também. Ou no nosso retorno, beleza? Então, agora nós vamos para a página 32. Tá? Aqui, gente, apresenta-se um mapa, certo? Então, que diz assim: como vimos, o Brasil tem uma grande riqueza cultural popular. No mapa abaixo foram selecionados alguns estados. Pesquise uma manifestação cultural que represente cada um deles.
Nos espaços indicados, faça um ícone, ou seja, um desenho simples que simbolize a manifestação cultural que você escolheu. Escreva também o nome dessa manifestação e veja o exemplo abaixo. O exemplo abaixo está lá aqui, ó, em Santa Catarina, que é o boi de mamão. Você sabe que a festa do Bumba Meu Boi, né, ela tem diversos nomes em outros estados. Então, vocês podem pegar o boi de mamão para estar retratando em outros estados como é o nome, né, dessas danças, certo? Sabe que lá no Manaus, Maranhão, é Bumba Meu Boi, né? Então, vocês têm uma pesquisadinha e façam esse desenho, certo? Então, agora nós vamos, então, para a página 35. Esses bonecos nós vamos fazer em sala de aula. Mas aqui, ó, isso aqui vocês podem fazer em casa, tá? Que é uma das atividades práticas, beleza? Que é um boneco de garrafa PET, que todo mundo deve ter. Cola, tinta. Se não tiver guache, faça uma tinta mesmo, pode deixar em branco, né? Ou faça com lã, tecidos e fitas, cubra com tecido e faça um boneco, certo? Faça esse boneco de garrafa PET, certo? Então, essa é uma atividade que eu vou cobrar e vou avaliar, tá bom? Então, é isso aí, minha gente. Então, assim, claro que vocês não precisam fazer em forma de marionete, né? Porque depois que vocês trouxerem esses bonecos, nós vamos tentar fazer, então, aproveitá-los e fazer um teatro com marionetes, certo? Que é esse boneco de vara, um fantoche, né? Que tem articulações, um boneco de manipulação direta. Então, isso a gente vai fazer na volta, esse boneco aqui. Mas esse da garrafa PET eu gostaria que vocês fizessem em casa. E esse aqui de marionete nós vamos fazer quando nós retornarmos para trabalhar com o teatro, beleza? Então, aqui vocês têm algumas sugestões, né? E vamos então lá para o próximo capítulo, que é a arte e o cotidiano. Bem, gente, o que é o cotidiano? O cotidiano é uma coisa muito abrangente, né? Então, como definir o que é o cotidiano? É possível que eventos do dia a dia sejam representados na arte? Será que é a arte que torna o cotidiano mais interessante ou é o cotidiano que possibilita a arte ser criativa? Eu acredito que seja mais o nosso cotidiano que possibilita a arte ser criativa, não é? E nesse cotidiano que a gente está vivendo, vocês já imaginaram que estamos trancados em casa, né? Não porque queremos, mas porque necessitamos. Qual seria a arte do nosso cotidiano? Já sugeri a vocês uma foto, né? Ou faça um desenho realizando, então, o seu cotidiano, um colagem de revistas. Eu já sugeri tudo isso. Não sei se foram feitos, mas eu vou cobrar sim, tá? Então, lá na página 39. Vamos corrigir, então, aquela questão. Perdão, passei. Tá. É essa aí, né? 39, A, B e C. Na 40, tem uma pequena questão aqui, que vocês podem responder lá no caderno de desenho. O que foi retratado nessa imagem? Quais são os elementos presentes na cena que nos contam a respeito do seu contexto? Qual é o cotidiano dessa obra? Que a obra é A Leiteira, tá? Vamos agora para a página 42. Vocês vejam que aqui, ó, todas as obras do cotidiano, né? Colheita de batatas, quebradores de pedras, né? E aqui, então, Renoir, Augusto Renoir, tá? Que retrata cenas de um baile. Ó, cores e emoção, né? Dos comedores de batatas. Eu mostrei tudo isso há pouco na última aula que eu falei com vocês, né? Então, vamos ver lá no caderno de desenho, vocês podem estar respondendo a página 42,
que diz o seguinte: que sentimentos e impressão você tem ao observar as pinturas de Van Gogh com essas cores mais escuras? Vocês viram que eu passei aquelas obras. O que repassa a vocês? Alegria, tristeza, sofrimento, dor? Então, respondam lá. 4. Em sua opinião, por que o artista escolheu essas cores para pintar sua obra? Para você, as cores podem influenciar a percepção de uma pintura ou desenho? Deixa aí, tem umas respostinhas ali, mas são miúdos, não sei se vocês vão entender, mas vamos lá. Gente, é uma resposta pessoal, né? Mas vamos responder então essa questão número 3 como sugestão, dizendo o seguinte. Aqui diz para vocês conversar com alunos sobre as impressões e cores. Como nós não estamos entre contato, né? Converse então com seus pais mesmo, né? Esses tons neutros despertam em cada um o quê? É possível citar impressões como tristeza, suspense, aconchego, entre outras coisas? O que vocês acham que sugere, né? A questão número 4 é uma resposta também pessoal, certo? Então, o que por meio das cores esse tom escuro vem retratar? Será que não seria a simplicidade do mundo rural, daqueles que habitavam, né? Então, pensem bem, a obra o que pode demonstrar esse olhar? A interpretação do artista sobre uma realidade na qual eles viviam, né? Então, vocês vejam que Van Gogh, ele fez essa imagem, né? E realmente ela me parece bastante triste, sofrida, pobreza, porque esses tons, né? Esses tons mais que nos deprimem, né? Aquelas cores alegres, tipo azul e amarelo, que ele usava frequentemente, né? Então, talvez você esteja se perguntando onde estão as cores vivas, os amarelos e azuis que Van Gogh tanto usava. Nessa obra, o artista fez uso de tons terrosos, né? De que vem de terra, os tons mais escuros e densos, mais sombrios e rebaixados, muito característicos dos seus primeiros trabalhos como pintor, para representar famílias de camponeses. Essa escolha pode ser interpretada como uma denúncia da condição da pobreza e da fome, qual os trabalhadores rurais se encontravam. Então, observe os detalhes da obra, relacione-as às suas respectivas descrições. Vamos voltar lá para a obra. Ali lá. Agora vamos lá. Aqui embaixo diz o seguinte. Essas pessoas, o primeiro quadrado. Essas pessoas humildes se alimentam do que plantam e dividem o alimento entre os membros da família? B. Sim, né? Então, esse primeiro quadrado, letra B. No segundo, os rostos são pintados de maneira expressiva, evidenciando as marcas e as expressões atormentadas. Olhem bem lá, a letra A. É da magreza, do sofrimento, do cansaço, né? Então, seria a letra A. Com as mãos são torcidas e maltratadas, resultando do trabalho duro com a terra. Lá a letra D. Vejam bem. Mostra mãos sofridas, né? De tanto trabalhar. E secas, né? Magras. Mãos de quem luta muito diariamente pela sua existência, né? Sobrevivência. Um candeeiro ilumina o ambiente com uma luz fraca, mostrando a simplicidade do ambiente e das pessoas da refeição. Esse candeeiro aqui, né? Que era com luz de vela. Então, vocês imaginam. Então, aqui está bem explicadinha essa obra, questão número C. Lá na 44. Cada época vive um cotidiano que a caracteriza. Sabendo disso, observe as imagens abaixo e assinale as obras que retratam essa temática. Vamos ver? Cada época do cotidiano que se caracteriza. Então, você vê aqui que no segundo, Cavalo Azul, né? De Francis Marc, ele não representa uma questão de época, né? Mas nesse primeiro quadrado, sim, né? Descanso ao meio-dia. Então, ele é uma figura do cotidiano, beleza?
Então, seria o primeiro quadrado. Aqui, no segundo quadrado, também é que representa uma figura do cotidiano, né? Que é um pai limpando então o ouvido de uma filha, limpando as orelhas, né? Então, é uma figura do cotidiano. E sendo que aqui é uma xilogravura, gente, é muito legal a xilogravura porque ela é feita em talha e madeira, né? E a quarta obra, né, a Cigana Adormecida, já também não é uma figura do cotidiano, é uma coisa mais, né, até meio... Não é surreal, não é nada disso, mas não representa essa figura do cotidiano, beleza? Vamos ver então lá na página 46. Vamos lá. Isso aqui, ó. Esse, gente, eu tinha pedido para vocês essa foto, né? Então, aqui, vamos fazer um nosso retrato cotidiano. Observe a escolha de uma cena, das crianças jogando, pais descansando, fios elétricos, pessoas indo à padaria, esperando um ponto de ônibus, entre outros. Isso tudo é coisas que nós estamos vivendo? Infelizmente, não. Em uma folha, faça um esboço da cena escolhida utilizando lápis grafite. Felizmente, nenhuma dessas cenas vai retratar o nosso momento. Em seguida, defina as cores como utilizará para fazer a versão final. Então, essa atividade, ela está fora hoje da nossa vida, do cotidiano, infelizmente. Por isso, a prof sugeriu uma foto, uma fotografia. Enviem para a prof essa foto de como vocês estão aí em casa, certo? Ou se não quiserem mandar uma foto, desenhem seus sentimentos neste momento. Que cor vocês pintariam, beleza? Não estamos tão tristes, porque afinal de contas estamos com os nossos familiares, estamos com saúde, graças a Deus, né? Mas assim, ao mesmo tempo estamos confinados, né? Que a gente não vê a hora de sair, caminhar sem máscara, abraçar um amigo, fazer aquelas brincadeiras que tanto vocês gostam e que hoje a gente sente muita falta, né? A gente sente falta até mesmo daqueles dias que a gente disse assim, oba, hoje não tem aula. Não, agora a gente está sentindo falta disso. Assim, pena que hoje não tem aula. Pena que hoje eu não vou ver meus colegas. E que pena também que eu não vou ver meus professores queridos, não é mesmo? Bom, gente, é isso aí. Aqui na página 46, o cotidiano da pintura brasileira, nós vamos responder então no caderno, né? As cenas representadas nas obras abaixo me parecem corriqueiras, por quê? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Percebe que as cenas retratadas faziam parte do cotidiano da época em que as obras foram produzidas, beleza? 2. Que cena comum da sua vida ou da vida das outras pessoas você gostaria de retratar? Lá no caderno de desenho, ó. Né? Mostra, então, uma questão, né? Todos em casa, como é nosso momento, né? Jardins, não deixa de ser um pouco fora do nosso padrão, né, gente? Enfim, na 47, Almeida Júnior, um grande artista que eu gosto muito de falar sobre ele. Observe a imagem, que já pedi também trabalho referente ao Almeida Júnior, né? Observe a imagem a seguir e assinale as alternativas que correspondem corretamente à cena apresentada. Vamos lá. Aqui, Almeida Júnior, com uma das suas obras, O Violeiro, né? Cena bem pitoresca do estado de São Paulo, da zona rural. Vamos lá. O que está correto em relação à cena? Vamos lá. O artista deteu o destaque do personagem da nobreza? Não. Na obra O Violeiro, o artista registrou uma cena do cotidiano da vida rural? Sim, essa está correta. Nessa obra, Almeida Júnior aborda temas religiosos brasileiros? Também está correto. Tá? Essa
Vamos dar uma recapituladinha, vamos ver se a professora observa. Observe mais, seguiria sinais alternativos que correspondem. Responde. Porque o quê? Tinha essa modinha de cantar, essa obra Humilde Gino aborda temas regionais brasileiros, perdão, entendi, Jorge. Regionais brasileiros, sim, né? Cantava aquela moda do caipira, aquela coisa do campo, né? Então isso sim retrata e está certo. O artista retratou pessoas do exercício de suas profissões? Não. O violeiro e a mulher são representados em um ambiente simples e modesto? Correto. A cena representada na obra não tem relação com cenas cotidianas? A cena representada na obra não tem relação com cenas cotidianas? Não, né? Atualmente não tem. Então, cotidiano e cotidianos, certo? Nós saímos então lá da página. Vamos ver. Que página seria? 48. Então vamos lá. Na página 48, cotidiano e cotidianos, né? Que mostra pé de vento, cabeça no chão, né? Coreografia, a do Rio de Janeiro, do grupo. É um espetáculo, né? Quer dizer. Então, e se eles tivessem escolhido representar o dia a dia de um animal, como você acha que seria a apresentação? Então, uma resposta pessoal pode ser no caderno de desenho, beleza? 2. Em sua opinião, por que os acontecimentos do dia a dia despertam a atenção dos artistas? Porque é o tema, né, gente? A inspiração do artista vem do meio que ele vive, vem do meio social, vem do cotidiano. Aonde o artista se inspira? Né? Ele se inspira no que ele vê, certo? Então é isso aí, gente. Essa prática aqui, escolher uma ação do seu cotidiano que lhe interessa ou incomoda, imagine um modo artístico performático para representar esse momento. Então, esse aqui apresentando os colegas, mostrando eles gestos, movimentos. Essa questão dessa prática da página 48, nós vamos fazer no nosso retorno sobre o que nós vivemos dentro dessa quarentena, né? Que só se prolonga, beleza? Então, da 48, 51. Vamos lá, quem canta o Dia do Brasileiro, página 51. Aqui para responder, vocês vão ter que ler, beleza? Aqui na 50 diz que outros compositores você conhece que falam sobre o cotidiano. Há vários compositores brasileiros. Então, faça uma pequena pesquisa aí e anote no caderno de desenho também, beleza? Na página 51, vocês vão ter que ler a canção acima e responder. A canção narra o cotidiano de um trabalhador. De acordo com o trecho, qual é a sua profissão e quais são suas ações cotidianas. Então, aqui o personagem descrito é um trabalhador de construção civil. Suas ações cotidianas são despedir-se da família, erguer paredes, comer e beber, certo? Na questão 2. Se você pudesse criar um ritmo dessa música, como ela seria? Que instrumentos você usaria para narrar essa história? Então, aqui é uma resposta pessoal de vocês, né? E vejam, assim, a questão da ai, meu Deus, como tá difícil hoje. Sonoridade, tá? Que é a questão do som, da sonoplastia. Que instrumentos vocês acham que caberiam nessa letra aí, tá? Um batuque, um tamborzinho, enfim. 54. Cotidianos e sutilezas. Vamos aqui, ó. Aqui. Perdão que eu subi muito. Na 54. A, B e a C. Então, aqui sugere o seguinte: as letras acima surgiram da observação de uma necessidade urgente do nosso planeta, a preservação ambiental. As músicas acima, como outras obras da arte, além de serem apreciadas, também podem provocar reflexão e sensibilizar as pessoas a respeito de questões essenciais que englobam o coletivo. Então, a letra A. De qual tema essas letras de música tratam? Se não puder no caderno de desenho, pode responder aí também na apostila.
Qual a relação dessas músicas com o cotidiano? C. Quais questões têm sido essenciais em sua comunidade e poderiam ser transformadas em letras de música? Então, gente, aí é uma questão pessoal de vocês, tá? Leio então cada trecho, certo? E respondo então no caderno de desenho na apostila essas A, B e C, beleza? Então aqui tem sugestão de livros, né? E assim, gente, nós vamos entrar na próxima aula no capítulo 4, por trás das lentes, né? Então, que é a questão da fotografia também e tudo mais. Gente, eu gostaria que vocês realizassem então essa correção até a página 54, né? Até o final do capítulo 3, para nós entrarmos então no capítulo 4. E cada aula vai ser assim, vai ser um capítulo explicado, deixo as atividades e vocês vão fazendo, certo? E como a escola montou um kit, então vocês, assim, alguns trabalhos terão que ser entregues para ser avaliados. E esses outros que a prof está pedindo, a não ser que for folha avulsa, para ser entregue, vocês podem entregar junto nesse material para ser avaliado agora. E esses da apostila, a prof vai estar olhando através do WhatsApp e no nosso retorno eu estarei dando visto, tá certo? Então eu conto com que vocês façam as atividades, vocês vejam agora mais do que nunca que a arte também é importante, que ela é uma aula de globalização, que ali consta tudo referente a questões que são inerentes dos seres humanos. E nesse momento que nós estamos em casa, é o momento de refletir, certo? Refletir cada vez mais sobre as nossas vidas, o nosso cotidiano, ao mundo, o mundo inteiro parou. Né? Nós estamos todos juntos nessa, né? Não é uma questão só brasileira, é uma questão mundial. O mundo parou, o mundo sofre das mesmas questões, isolamento, né? E tudo mais. Então é um momento muito, muito especial das nossas vidas, né? E eu tinha deixado na última aula a música do Meu Guri, né? Do Chico Buarque de Holanda. Alguns de vocês escutaram até o final. Ela é meio pesadinha, né? Porque ela fala daquele menino que vai o pai com orgulho, achando que ele estava trabalhando, mas sei. Então, isso é uma realidade, é um cotidiano de muitos lugares que a gente talvez desconheça, né? Por não morarmos nesses lugares. Mas é uma reflexão bem interessante. E analise outras obras do Chico Buarque de Holanda, que para mim é um dos artistas que mais retrata o cotidiano brasileiro, beleza? Então é isso aí, meus amores. Fiquem com Deus, a prof está com muitas saudades e até a próxima aula. Um grande beijo.